Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com a arte educadora em dança Isabel Marques, que está à frente do Instituto Caleidos, incansável militante da arte, da dança e seu ensino, com enfoque na formação plena. Crítica nos inquieta ao colocar questões tão necessárias, essenciais à formação que emergem de modo agudo na pandemia, no tocante a como manter a dialogicidade no meio digital. Enaltece que a pandemia envolve processos de realfabetizando com ajuda mútua. Indaga sobre este momento em que a necessidade de repensar a dança, a escola, a arte, neste paradigma, sendo o grande momento da escola se rever. Chama a atenção para o perigo de sairmos da pandemia e enfrentarmos um capitalismo de máscara. Nos relata sobre questões sensíveis que devem ser tomadas com atenção no processo de ensino-aprendizagem no tocante à privacidade, quando nos conta sobre a aluna que relata ao professor que sua câmera está sempre fechada porque tem vergonha da sua casa. Alerta ao perigo da aula demonstração pela internet. Coloca à luz de problematização de agora de qual é o papel social das artes no mundo digital. Por este tecido se tece à luz de indagações críticas que perfazem o roteiro deste vídeo, que aqui é convite essencial para a reflexão no coletivo. Vamos lá? Olá, Isabel Marques, minha querida. Quero agradecer você estar aqui comigo para essa conversa, né? Tempos de pandemia. E aqui os meios digitais nos aproximando ainda com a distância do abraço físico, né? Que sempre, no meu entendimento, é mais amoroso, né? E sempre eu, com a minha admiração, o meu carinho muito forte por você, pelo seu trabalho na área de dança educação, né? E eu queria que você primeiro, se você puder, se apresentar, né, para aquelas pessoas que acessarem aqui o nosso vídeo e conhecerem um pouquinho mais de você. Então, tá bom. Então, Fernanda, em primeiro lugar, agradecer muito esse convite. Sempre muito gostoso estar conversando com você, uma pessoa muito inspiradora, muito animada, muito potente nessa área de trabalho, né, da arte, educação digital. Então, eu sempre aprendo muito quando eu converso com você, isso é muito bom. Então, é um privilégio poder estar tendo essa conversa agora e saber que tanta gente vai poder estar nos ouvindo. Então, obrigada a todos também pela essa audiência. Então, eu sou Isabel Marques, eu sou diretora do Caleidos Companhia de Dança e com o Fábio Brasil também dirijo o Instituto Caleidos aqui em São Paulo. Essa companhia de dança foi fundada em 1996 e ela foi criada justamente com essa intenção de unir a dança e a educação. Ou seja, é um trabalho artístico voltado para a educação e todas as vezes que a gente está na área de educação, pensando sempre esse fazer artístico, ou seja, não dissociar o ensinar e o aprender do fazer arte. Então essa a gente já está, agora vai fazer quase 25 anos de companhia, sempre com essa proposta. E o Instituto Caleidos, que a gente dirige aqui em São Paulo, que foi fundado, vamos dizer, para dar, em primeiro lugar, um suporte jurídico para a companhia de dança, e agora o Instituto tem quase que uma vida independente, né, com cursos, com eventos, com tudo isso, que a gente, assessorias, principalmente trabalho nas redes públicas de ensino. Então a gente une essas duas características nossas, né? Nós somos artistas e também educadores e professores. Então a gente está sempre fundindo essa relação nos nossos trabalhos. Trabalho importante, não, Isabel? E eu fico pensando aqui em tempos de pandemia, porque veja, fomos todos pegos de surpresa, né? E a arte aqui no Brasil, a área da cultura, da arte, que vem sendo tão castigada antes da pandemia, né, e agudizando tanto este problema com a pandemia, eu imagino como essa assessoria, né, que vocês promovem, o quão ela pode estar ajudando de modo singular profissionais da área de artes e cultura a localizarem-se
em novos e talvez mais, não sei se melhores rumos, mas novos rumos, não é? Queria falar um pouquinho sobre isso? Queria sim, Fernanda, acho que esse é um assunto tão amplo, né? E a gente tem, nesses últimos 3 meses, conversado muito sobre essas possibilidades, né? Em primeiro lugar, assim, acho que o que você falou, concordo plenamente, a pandemia é só uma lente de aumento para a gente começar a entender e, de fato, ver a precariedade que é a área de cultura no Brasil, né? Quer dizer, porque essa pandemia nem mais Ministério da Cultura a gente tem. Então, acompanhando muitos artistas, quer dizer, todos os artistas foram para casa e as pessoas que vivem da sua arte, principalmente da nossa arte, que é a arte de performance, né? A arte da presença, o teatro, a dança, a música, foram altamente prejudicados e estão, assim, sem condições de sobrevivência mesmo. Então, isso é muito grave, porque qualquer coisa que você coloque na rede, ou de um microvídeo de dança, ou uma peça de teatro gravada, ou um espetáculo de música, um show de música, isso nunca é a mesma coisa. Então, não estou falando aqui da indústria de entretenimento, que sabe fazer isso muito bem, ganhar dinheiro. Eu estou falando dos artistas independentes, que dependem de políticas públicas para poder produzir e fazer a sua arte. E quem estava sem esses prêmios e sem esses editais, está numa situação muito, assim, estamos todos muito desolados em relação a isso, sem saber para onde ir e o que fazer, esperando esse auxílio emergencial para redefinir os rumos, na verdade, da arte, né? E o que tem preocupado muita gente como artistas, acho que em todos os sentidos, né? Como artistas, como educadores e como pessoas também, né? Estou ampliando agora para a nossa vida, que é pensar um pouco esse período de pandemia, esse período de isolamento. Estou falando agora mais de distanciamento do que de isolamento social, né? Não como um momento que a gente está só esperando para ver o que vai acontecer depois, mas pensar que este é um momento de a gente viver e descobrir e ampliar as nossas possibilidades de criação e de trabalho. Então, até a gente conseguir entender que não é fazer um videozinho para matar o tempo e ganhar um dinheirinho até eu poder voltar a dançar, a me apresentar e estar com as pessoas, estar com o público, quais são as reais possibilidades que a gente está podendo criar para agora que permanecerão depois. Mas eu acho que é um desafio muito grande, principalmente quem trabalha com o corpo, que somos nós da dança, do teatro, da música, né? Mas eu acho que da dança principalmente, porque nós nos encontramos agora numa situação totalmente adversa, sem espaço, sem possibilidades, sem dança conjunto. Então, assim, o que a gente vê mais na internet, um monte de solos, né? E na verdade, não gosto muito dessa palavra, não, a gente está nos reinventando, não é isso que a gente está se reinventando. Nós estamos, na verdade, criando novas possibilidades e, no nosso caso, vendo como é que essas novas possibilidades permanecem. Né? Então, assim, pensar esse meio digital, essas novas tecnologias, essas outras possibilidades de comunicação e fazer arte que a gente está vivendo hoje, como possibilidades que permaneçam, ampliando o trabalho que a gente já fazia. Então, está sendo um trabalho muito grande, acho que, imagina assim, como metáfora, né? Que, assim, acho que todo mundo que está em casa e tem condições e está podendo ficar em casa, acho que tem uma família, uma pessoa que não passou por uma bela de uma faxina, né? Vamos ver o que serve, o que não serve, o que a gente quer, o que a gente não quer, e doa a roupa, e ver o que realmente você precisa, e muda móvel de lugar. Então, em termos de produção artística, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, dentro dos, agora falar em termos pessoais aqui do Caleidos Companhia de Dança, dentro dos princípios da companhia, né? O que a gente vai abrir mão para poder estar no meio digital e o que a gente não vai abrir mão para estar no meio digital. Uma das coisas, por exemplo, como a gente trabalha nessa interface com a educação, todos os nossos espetáculos e apresentações de dança são interativos, ou seja, as pessoas dançam com a gente, porque um dos princípios que a gente preza muito é o princípio da ação dialógica mesmo do Paulo Freire, que está na arte, da nossa artística. Então, o que a gente tem mais pesquisado nesses últimos 3 meses é manter, e ver se isso é possível, teve uma pesquisa mesmo, a dialogicidade ou ação dialógica via dança, movimento no meio digital. Então, a gente está, por exemplo, porque isso pode expandir as nossas possibilidades, e não ser só usar o meio digital como uma forma de passar uma chuva, né? Passar uma pandemia, no caso, né? Então, aqui eu estou falando mais do lado do artista. Você me perguntou também em relação às assessorias, né?
Eu acho que aí tem uma questão também muito séria, né, que acho que a pandemia, como ela pôs essa lente de aumento na nossa precariedade de políticas públicas para a arte, a pandemia também está pondo uma lente de aumento imensa na nossa precariedade da nossa escola pública e do nosso professorado. Quer dizer, nosso professorado, você sabe muito melhor do que eu, é totalmente avesso ao meio digital. Então, avesso não só a aprender, a entender, a experimentar, mas muitas vezes não tem internet. Você mesmo estava me falando, né, dessa professora da Bahia, não tem internet que consiga manter minimamente uma hora de trabalho, não tem equipamento, e basicamente não tem essa vontade de aprender, e não tem essas possibilidades. Então eu vejo assim, está todo mundo se realfabetizando, né, basicamente. E não existe um processo, você que trabalha com isso há muito tempo, sabe muito bem do que eu estou falando, né, mas eu vejo um processo interessante que está acontecendo agora, é um processo até muito generoso das pessoas se ajudando, né, você abre o Zoom, tem sempre alguém que fala, olha, no canto superior esquerdo tem uma flechinha que você pode fazer isso, olha embaixo tem não sei o quê. Então, é um processo até muito interessante, eu posso falar no processo solidário, talvez, das pessoas estarem ensinando aquilo que sabem. A gente sabe que isso não é o suficiente, tem profissionais como você que podem ensinar muito mais para a gente, mas é um movimento bacana das pessoas se realfabetizando e com essa ajuda mútua, né? Então isso eu acho que é um movimento que está interessante, porque uma vez você sabe usar uma plataforma, mas não sabe usar outra, então acho que está todo mundo se revendo um pouco, até nesses princípios que Paulo Freire fala tanto disso, né, Fernanda? Eu sei que também é freiriana, né? Que nós não sabemos tudo, que nós somos seres inacabados, que a gente não pode, o conhecimento não pode ser poder, né? E eu vejo nessa pequena escala, nessa amostragem que eu estou tendo, como assim, isso está acontecendo de fato, não é só um discurso, né? Eu não sei tudo. Isso é um discurso, que muitas vezes não pega, né? As pessoas acham que sabem tudo. Mas quando as pessoas te chamam por Google Meet e você só sabe o Zoom, você fala, pô, eu não sei o Google Meet, aí a pessoa vai lá e te ensina, né? Então isso está se tornando uma experiência do saber, do não saber, do compartilhar conhecimento, isso está muito interessante. Agora, em termos de assessoria, está muito complicado, os professores estão exaustos, eu acho que a educação, sem sombra de dúvida, são os profissionais que mais estão trabalhando dobrado, triplicado, para poder vencer esses vídeos, para poder vencer essas cobranças institucionais, que simplesmente as cobranças, aquelas aulas que você já sabia, que você já conhecia, que você já elaborava, agora de repente elas se transformam, seu programa se transforma, a maneira como você vai trabalhar com seus alunos é outra. Então o que eu vejo assim, uma exaustão mesmo, sabe, um esgotamento do professorado, e que nem sei muito se eles querem mais cursos ou mais vídeos ou mais coisas. Nós vamos agora, depois de 3 meses, finalmente a gente finalizou algumas possibilidades de trabalhar com os professores, mas em escala bem reduzida, para compreender qual é a necessidade dos professores no momento. Porque no primeiro momento, lá em março, né, março, abril, quando começou a quarentena, a grande necessidade era o domínio técnico. Agora nós temos um básico, acredito, né? Estou falando isso de uma perspectiva bem classe média mesmo, né? Temos um básico assim, sabemos entrar numa reunião, sabemos controlar o tempo, estamos aprendendo como fazer uma inscrição, mas eu acho que agora a necessidade que começa a surgir não é mais técnica, né, só. É uma necessidade também de ver conteúdo. Estou em contato com muitas escolas públicas, né, entender o que essas famílias estão passando, quais as possibilidades que elas têm, como é que as pessoas estão vivendo a pandemia. Outro dia a gente estava ouvindo lendo um artigo do Mário Sérgio Cortella, né, nós estamos tendo essa oportunidade de rever, sabe essa limpeza, sabe que eu falei, essa grande faxina que a gente está fazendo, né? O Mário Sérgio Cortella fala assim, a grande faxina, ele não fala, esse termo não é dele, né? Eu estou usando, porque eu já tinha usado anteriormente, esse grande momento da escola se rever, porque se eu posso estar diante de um computador recebendo conteúdo, eu não preciso de fato ir para a escola tem que ser muito mais do que isso, senão eu posso fazer em casa. Então é um momento para a gente rever também a função da escola, a função da arte. Se eu posso receber artes pelo computador e está tudo bem, então por que eu vou manter um teatro? Por que eu vou manter um espaço de dança? Então a gente está revendo essas coisas para poder ressignificar um pouco essa questão da arte e da educação.
Então, nós estamos num momento, falando de uma forma mais particular, mas eu acho que muita gente está passando por isso, passado essa febre, essa volúpia do fazer, do se colocar na rede. Eu não sei se isso aconteceu com você, Fernanda, mas assim, Nossa, na primeira semana você todos, né? Você reencontrou até aquela sua amiga da pré-escola, você foi procurar para saber se ela estava bem, né? E agora as coisas estão se reequilibrando um pouco, né? Mantendo contato com as pessoas que são importantes para você, recebendo. Mas eu acho que está se voltando um momento da gente reentender as vias, os meios digitais como formas também de compartilhamento, com formas de trocar ideias. Ou seja, está entrando uma outra nuvem, uma outra onda, não sei se você está percebendo isso. E aí que eu acho que a arte e a educação, essa possibilidade que a gente tem de estar trabalhando, né? Vou chamar de assessoria, porque é o nome que se dá, da gente começar a entrar uma coisa um pouquinho mais profunda, sabe? De a gente se repensar, ressignificar, reelaborar uma série de coisas que a gente acreditava e que a gente não acredita mais, entender o que é isso, né, de fato, para viver esse presente de forma mais intensa, mais complexa, mais reflexiva, para não repetir a nossa vida quando a gente começar a sair da quarentena, né, de casa. Isso falando para as pessoas que estão em casa, que eu espero que seja a maioria das pessoas que nos ouvem possam estar em casa e estejam em casa, né, mas o que tem nos assustado muito é justamente isso, né? A gente não, depois de 3 meses da pandemia, a gente não pode esquecer que ontem estou com números ainda aqui de 51 mil mortos no Brasil. Quer dizer, o vírus já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. Então, acho que é mais do que suficiente, um número mais do que suficiente para a gente repensar as nossas vidas, a nossa ação social, os nossos relacionamentos, e principalmente repensar a dança, repensar a escola, repensar a arte, né? E repensar e reviver. Então, essa ideia que, às vezes, eu fico muito assustada, a gente tem falado aqui, o Fábio fala muito isso, né? Que o perigo é a gente sair dessa pandemia e enfrentar um capitalismo de máscara. Quer dizer, tudo que a gente já não estava bom, nós conseguimos ampliar com a pandemia e ver que realmente a coisa está muito precária, muito feia, só que a gente vai esquecer essa experiência por uma máscara e continuar da forma que a gente estava fazendo, né? Esse é um grande risco que a gente corre, né? Não aproveitar o movimento esse momento, agora são 3 meses já, de estar em casa e de pandemia e de riscos, para a gente mergulhar profundamente nessas questões do que a gente quer, o que a gente deseja, que mundo é esse, né? E são questões que o Paulo Freire já fazia muito, né? Eu estou usando até um termo freiriano, né, que a gente utiliza muito, que é realmente problematizar o momento, né? Não criar problemas, problematizar, né? Repensar, rever, sentir, entendeu? Dar esse tempo necessário de distensão e não de produção compulsiva, para a gente poder compreender o que vai ser, né? Acho que eu me estendi muito, eu nem sei se eu respondi a sua pergunta. Imagina que você se estendeu muito. Eu tenho na sua pessoa, mas eu acredito que todas as outras pessoas também devem ter na sua pessoa. Você, Isabel Marques, é uma pessoa potente. Você é potente. Há uma intensidade potente. Então, é simplesmente magnífico as suas explosões, né? Sempre com saber, com sapiência. É delicioso poder estar aqui partilhando a sua reflexão, não é? É que são muitas reflexões, né, Fernanda? Tá tudo muito conturbado ainda, né? Acho que agora que a gente está conseguindo abrir um pouco essa textura, desfazer esse nó, né? Para começar a perceber as coisas de uma outra forma, né? E você já tem, né? Tá aqui claro isso. Você é uma pessoa completamente complexa no sentido da modernidade líquida, no sentido do pensamento complexo, por que não linear? Então, você traz essa problematização de modo muito integrado, né? Que você, inclusive, traz a questão essencial da necessidade da interatividade num discurso completamente
integrado, né, de uma situação que você problematiza, ao demonstrar aqui para a gente na sua fala que as questões elas não estão isoladas. Elas não estão isoladas, elas estão integradas. E, portanto, essa relação complexa é que torna a atenção deste momento pós, qual é o problema como me expressar? Cadê o recurso tecnológico que eu não sei? Muito bem, faço uso dele, ao que sei, como sei neste momento, mas já tenho um recurso. Mas e agora? Né? Quer dizer, você traz isso com muita clareza e contextualizando todas as realidades que estão intrínsecas, presentes neste problema, né? E o perigo, sim, se incorrermos a linearidade da pseudo-solução dos fatos, né? Claro, sim. E quando você traz a questão do porquê manter o espaço de dança, né? Eu queria te provocar aqui um pouquinho, se você nos revelaria, digamos assim, nesses seus 3 meses, que eu sei que são 3 meses muito intensos. Claro, você é intensa, não é? O seu trabalho é intenso, né? Porque há um comprometimento com a arte, com a cultura, com a sociedade. Esta é a visão que eu tenho dos seus escritos, do seu transbordamento pelo Caleidos, no Caleidos, com Caleidos, né? Então, nessa sua imersão de 3 meses, que, quiçá, para muitos, ao atingir os seus 3 meses, pode ser 30 anos, eu lhe perguntaria o seguinte, o que neste momento, claro, ainda é um momento, olhar este momento depois, poderá trazer outras reflexões, não há dúvida, mas ainda em estado de imersão do que estamos vivendo, não é? O que você sentiu, o que você percebe numa transposição, não mais do porquê manter o espaço de dança, né? Mas como manter o espaço de dança, ou como você está mantendo o espaço de dança nessa relação que você bem traz do que eu vou trazer aqui resumidamente, na interatividade, pela interatividade. Como você está conseguindo, ou não está conseguindo, ou buscando conseguir este como? Essa pergunta é bem complexa, porque nós estamos são várias etapas, né? Cada um acho que está vivendo essa experiência da pandemia de uma forma diferente, mas existem algumas etapas, né? Se percebi, e estou falando assim, sem compromisso nenhum, ou sem vontade nenhuma de universalizar essa questão, né? Mas tem um momento da primeira compulsão, vamos fazer, isso me perturbou bastante. Nós somos aqui 2 saturninos, né, eu e o Fábio, então nós somos lentos. Assim, vamos devagar, vamos entender o que está acontecendo. E só agora, depois de 3 meses, que nós percebemos isso que eu acabei de compartilhar com vocês, né? No nosso caso, a interatividade é muito cara ao nosso trabalho de arte, principalmente porque ele é voltado para a educação. Então a gente está assim, antes de estar começando essa investigação de como manter uma interatividade virtualmente, vieram as frustrações ao lidar com algumas plataformas, né? Por exemplo, quando a gente entra no Zoom, todo mundo se deu conta que se tiver todo mundo mutado, o falante principal vai ter interferências sonoras. Então, umas coisas que me angustia muito, principalmente assim, uma pessoa que tem um trabalho todo voltado para a interação e para o diálogo, a primeira coisa que eu falo quando entra no Zoom é mutem os seus microfones, né? Então, assim, isso é uma angústia imensa, como é que eu vou mutar o meu microfone, que a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir, mas a tecnologia não permite isso. Então, nós estamos buscando outras formas de diálogo. Tem o chat, que é o diálogo, nós percebemos que pode mudar o fundo, nós percebemos que pode mudar o nome, tá certo? Então, outro dia a gente estava nessa pesquisa com membros da companhia, então um deles brincou, em vez de entrar com o nome dele, entrou como Britney Spears. Aí todo mundo começou a jogar nomes de cantores. E depois a gente começou a pensar que esses nomes podem ir virando outras falas durante. Então, eu estou falando, porque o áudio atrapalha, mas ali no meu nome pode ter alguma mensagem. A gente pode fazer interação via chat, a gente pode fazer interação tocando os cenários.
Então tem essa coisa de ir aprofundando nos recursos de cada plataforma para a gente poder interagir e se olhar de uma outra forma, né? E aí começam todas essas questões que estão ficando muito evidentes com quem, obviamente, pode estar trabalhando de modo digital, realmente com aula, com assessoria, com conversas, né? Acho que a gente tem que lembrar sempre, mais de, assim, na Escola Pública de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa, somente 25% dos alunos estão tendo acesso ao ensino online que eles estão proporcionando, né? Muitas vezes por falta de recurso mesmo, né? Então isso está muito sério. Mas falando aqui, né, de quem tem essa possibilidade de interação, nem sempre as pessoas querem interagir, tá certo? Eu estava conversando com um professor de Curitiba ontem, ele falou assim, que ele ligou para uma aluna e falou, poxa, por que você não está entrando, né, nas nossas aulas, o teu vídeo está sempre desligado, que é uma forma da gente se ver, eu professor de dança, né, ele é um professor muito bom, e que a aluna falou, mas professor, eu tenho vergonha da minha casa, eu não quero que ninguém veja a minha casa. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar, né, quer dizer, da mesma forma que o professor não quer que veja a casa dele, quer dizer, o aluno pode se sentir muito invadido também e estar mostrando todo esse ambiente. Então, são coisas para a gente começar a pensar de que forma essas interações são genuínas, que elas sejam significativas e não motivo, no caso, de vergonha, ou ao contrário, né, ou não sejam falsas no sentido de você criar ambientes e coisas que você realmente não é ou não quer conversar. Então, são coisas muito sutis, sabe, Fernanda? Em relação à dança, a gente está num processo mesmo de investigação de movimento, né? Lembrando que em termos de aula de dança ou de performance de dança, o que eu acho que tem mais afligido todo mundo é esse espaço reduzido, o espaço confinado. Então, assim, uma dança que você poderia estar ao ar livre, você poderia estar numa sala grande, você poderia estar num teatro, mesmo as suas propostas, muitas vezes eu vejo, assim, professores que têm esse espaço, então eles estão conseguindo ir no estúdio gravar a aula, mas o aluno ou as alunas não tem esse espaço na sala, nem na sala deles para fazer essas aulas, então está um descompasso muito grande, o professor no estúdio fazendo demonstrações de sequências e coisas, e os alunos e as alunas em casa entre duas cadeiras, sem poder fazer o que está vendo, né? E estou encontrando já algumas pessoas que estão descobrindo outras formas de ensinar, mas é uma das coisas que eu estou percebendo, que nós estamos correndo um grande risco, né, em termos de ensino de dança mesmo, virtual, na tela, né? E eu acho que isso se estende a outros setores também, mas aí vale essa análise sua depois que você tem esse conhecimento mais amplo, né, dessas possibilidades digitais. Mas o que a gente vê, estou vendo agora, todo mundo está se apropriando. Quando eu falo do meio digital, no máximo uma plataforma e um celular também, a gente não está indo muito longe, eu nem sei se tem mais coisa que isso, mas é isso que está se popularizando agora, né? Depois eu queria conversar mais com você sobre isso. Mas eu vejo uma onda conservadora muito grande entrando de volta. Sabe, se eu não posso ter interação corpo a corpo, eu não posso ter o toque, o processo criativo é complicado, 90% das aulas que eu vejo na internet, e de novo, todo restrito à minha bolha, por favor, né, são aulas de demonstração. Então, quando a gente achou que a gente já tinha ultrapassado essas aulas de demonstração no sentido de eu faço, você copia, tá certo? Em termos de pensamento educacional na área de dança, e já estava sendo superado, isso voltou. Porque por trás da tela, o que eu posso propor? Eu faço e você copia, você me vê e você faz, né? Então, questões que a rigor já estavam não resolvidas, nem superadas no sentido de deixar de lado o passado, mas já estavam ampliadas e aprofundadas e refletidas, estão retornando. Então nós estamos lançando mão de recursos antigos, de corpo de ensino e de performance, que é o que a gente vê como possibilidade na tela. Principalmente a gente tem trabalhado, tem discutido muito na área de dança, né? Foi um processo histórico do ensino de dança, que a visão não fosse, vamos dizer, o sentido preponderante na nossa área, né? Quer dizer, a dança não pode se dar somente pela visão, e tem todo um movimento grande da educação somática, de que a dança é percepção, de que a dança é sensação, que a dança ela pode ser autorreferencial nesse sentido de entender corporalmente o que a gente está fazendo.
e agora de uma hora para outra, spleen, voltou para a tela, voltou para o que a gente fala assim, follow me, né? Me olha, me segue, a gente tem esse olhar totalmente direcionado, né? Nem olhar para vários lugares, o aluno pode mais. Então, assim, isso é uma análise ainda superficial, que merece mais aprofundamento, mas fica aqui, assim, um alerta mesmo, né? A gente não pode, só porque está em meio digital, voltar a formas absolutamente questionáveis e já muito trabalhadas de ensino, que é esse ensino pautado na visão, na frontalidade, na cópia. Eu estou falando da dança, mas isso pode ir para outras áreas de conhecimento também. Ou seja, toda uma crítica que já estava elaborada em relação ao ensino não pode ser deixada de lado. A gente tem que olhar e falar, tá, que outras alternativas a gente tem para não cair de novo nesses modelos super, mega tradicionais, que a gente já viu que são anti-interativos e anti-dialógicos, né? Então, a gente está passando por um momento de muita pesquisa, de muita descoberta e de muita frustração e de alegria com as pequenas conquistas, que eu acho que é o que a gente pode hoje estar nos presenteando. Olha, descobri que eu posso mudar a tela do meu Zoom para, em vez de você ver a minha casa, você perceber uma pessoa dançando atrás. Nós estamos experimentando isso agora com o Zoom, né, Fernanda? Com a nossa tela de fundo, os nossos próprios vídeos dançando. E na tela da frente eu posso dançar com aquela tela de fundo que eu busquei. É uma forma da gente interagir e trazer um pouco mais de resposta daquela pessoa que está do outro lado da tela, né? Mas mesmo assim, quando eu digo em termos de frustração, estou conversando com você sem te ver, né? Sem te perceber, sem ter um retorno de face, sem ter um retorno de movimento. Então, isso tudo que a dança ensina para a gente em termos de interação corporal, dialogicidade, possibilidade de estar com, né? Tá correndo um sério risco, né? O que eu sempre trabalhei muito quando eu falo para você que a gente está revendo os nossos princípios, os nossos valores, o que a gente acredita que não pode ser deixado de lado, um deles é a interatividade, e o outro que é um princípio básico, né, da companhia, de todas as nossas aulas, né, que a gente não faz dança para, a gente faz dança com, né, isso vem de um princípio freiriano, obviamente, né, e agora a gente não está sabendo como manter esse com. Se a pessoa do outro lado, a gente não sabe nem como ela está respondendo, se ela está sorrindo, se ela saiu, se ela fechou a tela, se ela não fechou a tela. Então, tem uma série de novos protocolos, vamos dizer assim, que eu gosto muito do termo da educação infantil, né? Eles falam assim, vamos fazer um combinado? Então, assim, nós temos que ter outros combinados, né? Nós estamos qual é o combinado? Combinado é deixar a câmera aberta, combinado qual é? Combinado é você reagir, trocar o seu nome para alguma coisa, a hora que você quiser dar um retorno para a gente. O combinado é apertar a tecla espaço para você poder falar alguma coisa, né? Então, acho que a gente está nesse processo muito, e agora, quando eu falo das várias etapas, né? Cada um passou por momentos diferentes, e esses a gente tem umas recaídas, não tem, Fernanda? Você fala assim, não, agora a depressão passou. E, de repente, você está lá no fundo do poço de novo, falando, puxa vida, eu achei que isso tinha passado. Está muito pesado, acho que a gente não pode negar o que está acontecendo de jeito nenhum, manter vida normal, sabe, interativa, toda produtiva, não, acho que não cabe, de fato. Não vejo mais televisão. Tá, talvez a gente se ver televisão o dia inteiro, para poder, nós chegamos aqui no primeiro momento da pandemia, uma televisão que era inexistente em casa, voltou a sua função, pelo menos o jornal a gente estava assistindo. A gente perceber que esse jornal também não estava fazendo bem, porque estava dando notícias totalmente atravessadas. Sim. Então, nós vamos buscar outros jornais na internet para poder estar assistindo. Então, acho que tem toda uma reconfiguração, né, de todo mundo, e principalmente aí, só para a gente fechar um pouquinho esse bloco da interatividade, né, tem a questão do outro, que eu estou falando muito, que nós, eu digo nós, aqui do Caleidos, eu sei que você também, e muitas pessoas que estão nos assistindo também, prezam demais, que é o encontro com o outro, né, estar junto, essa relação, esse fazer arte com, esse ensinar com, né, de toda essa mega bagagem freiriana que a gente tem, né, mas também está sendo o momento da gente estar com a gente mesmo, né, percebendo esse corpo, como é que ele está reagindo,
como é que nossos corpos foram todos desequilibrados nesse processo, desde mudar a alimentação, quantas e quantas famílias agora estão cozinhando todas as suas refeições, quando muita gente comia fora e voltava, tudo isso, né? Então, depois de um tempo, você percebe que o teu colchão está dando um problema ali, você estava totalmente displicente em relação a isso. Nós estamos com poucas variáveis, né? Então a gente fala assim, puxa vida, hoje eu fiz exercício e aconteceu isso com o meu corpo, então amanhã que eu não fiz, o que está acontecendo? Então, a gente está tendo essa possibilidade de revisitar o nosso corpo, os nossos movimentos, as nossas necessidades, né? Inclusive de implementar coisas novas, que pode ser bem interessante também, né? Por exemplo, se você está o dia inteiro fora de casa, você esquece de beber água. Você está aqui no computador, eu tenho bebido triplo de água, que a gente sabe que é saudável, que precisa, que é importante. Mas quando você está na rua, indo para cima e para baixo, você esquece. Então, por exemplo, agora em casa, é interessante. A gente quando eu digo que tem poucas variáveis, dá para eu sair do computador, pegar um copo de água, voltar. A gente se conhecer mais também, estar não só com os outros, via tela, via essa possibilidade que a gente tem, para quem está também com família em casa, estabelecer outro tipo de relação, mas também uma possibilidade de estabelecer e de perceber outra relação com o seu próprio corpo. E que isso, em última instância, vai remeter a uma relação diferente com a dança e também com as outras pessoas, né? De novo, fiz aquela via tortuosa aí. Deliciosa. Você ficou aí quietinha, não sei. Bebendo disso tudo, né? Então, Fernanda, mas eu acho que assim, o que eu estou vendo, estou falando da interatividade, estou falando do estar com, porque são princípios já muito caros, né? A nossa forma de fazer e ensinar aqui, peculiar do Caleidossia de Dança. Mas eu acho que vale essa reflexão para todo mundo. Né? O que é muito caro para você? O que você pode abrir mão? O que você não pode abrir mão? E aí investigar no meio que a gente tem, que é o meio digital agora, como isso pode acontecer. Né? Aí cada um tem os seus princípios, as suas questões, né? E que a gente pode abrir mão para dar espaço para coisas novas acontecerem também, agora. Não estou falando depois, porque a gente tem noção do que vai ser depois. Na verdade, o que vai ser depois é o que a gente vivenciar agora. Isso é muito claro. Isso eu estou vendo em todos os que eu tenho lido, né? E para que a gente quer tanto um depois? Quero sair de casa, né? Quero sair de casa. E quero estar com as pessoas. Então, tem uma coisa do abraço, tem a coisa da festa, né? Todo mundo quer dar festas, festas, festas e festas até não acabar mais. E tudo ótimo. Mas isso depois apaga. E que sociedade nós queremos? Né? Vai ser um novo capitalismo de máscara ou a gente vai ter realmente conseguido trabalhar estruturalmente o que não estava fazendo bem para nós, né? E para a natureza, né? E para o planeta como um todo, né? E de novo, assim, um princípio muito caro, acho que nosso, né? Do nosso grupo de arte educadores, né, Fernanda? Sim. Qual é o papel social dessa arte? No que a gente pode estar contribuindo agora? No caso, no meio digital, mas eu acho que eles vão permanecer. Pelo menos eu acho que isso é uma grande. Eu li agora a gente leu tanta coisa, né? Mas eu acho que foi a Lilia Schwartz, né? Que falou isso. Historiadora, ela falou assim, que agora termina o século XX. Sim. Né? E a gente tem avaliado com a entrada definitiva das tecnologias, de novo, para aqueles que podem, para essa classe privilegiada que pode ter acesso às tecnologias, elas foram o uso das tecnologias foi tão ampliado que agora terminou uma era, né? E a gente está descobrindo uma outra era. Então a gente está pensando muito assim, a nossa arte é uma arte da presença, a nossa arte é uma arte corporal, o nosso papel, né? Nós somos educadores, então nós somos presença, basicamente, e a gente sabe a potência da presença, justamente por estar nessas áreas de intersecção de arte e educação, e nós estamos nos apropriando do meio digital. Então aquilo que você mesmo fala muito, né? Não é só me apropriar tecnicamente, mas me apropriar criticamente desses meios, para ficar. Não é para largar tudo depois também, essa é uma outra possibilidade que está entrando nas nossas vidas de fato. Né, você que é profissional da área, você já fala isso há tanto tempo, né, já li os seus textos, eu trabalhei com você, então acho que você tem muito a contribuir aí, mas o que eu tenho percebido é que agora é concreto. Ou eu estou no meu celular e no meu computador e com uma internet boa e isso é um meio, eu tenho que dominar isso, não só tecnicamente, mas criticamente, mas que isso pode permanecer como ampliação e alternativa para tantas coisas, né?
Foi maravilhoso, a gente fez nosso primeiro encontro, né, pelo Zoom aqui do Instituto Caleitos, aí já deixo até, e nós vamos agora fazer muitos, a gente teve número limitado de entradas, era 100 pessoas, e limitado, imagina, se fosse um encontro aqui em São Paulo ia ser no máximo 30, porque o espaço não comporta mais do que isso, né? Então a gente fala limitado 100 pessoas, eu falei, poxa vida, que bom que o limitado é 100, que maravilha, vamos aproveitar mais isso, né? Sim. E a hora que eu vi aqueles rostos entrando, você falava Goiânia, Itapipoca no Ceará, fala assim, nossa, essa pessoa tá vindo, né, lá de Ilhéus da Bahia, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Então, por que não manter essas possibilidades, agora que a gente já domina essas técnicas? E sempre aprimorando, né? Não é que depois que terminar a pandemia eu abandono o Zoom e os encontros. Eu agora isso aprendi. Então, fica assim, em todos os níveis, as camadas da nossa vida, né? O que a gente está aprendendo, que a gente vai incorporar nessa questão bem da dança mesmo, né? Trazer para a sua experiência futura. E eu acho, Fernanda, queria depois até, a gente pode conversar um pouquinho mais, né, como isso é da sua área de conhecimento, estudo e pesquisa, você tem muito mais a contribuir, com certeza, mas assim, nós estamos assim com essa certeza, com essa convicção, para dizer que é certeza que a gente não tem certeza de nada, né, de que essas tecnologias agora apropriadas, politicamente, vieram para ficar, né, para ficar, não para aturdir, nem para complicar, mas para ampliar as nossas possibilidades, né, de interação, de comunicação, de estar com. E agora cabe a nós, né, artistas e educadores, dominarmos mais essas técnicas para que isso esteja mais de acordo com os nossos princípios de vida, de nossos princípios profissionais, né. Então estamos nesse momento, que eu acho que é bem interessante, exige muita força, eu acho, exige muita resiliência, perseverança, porque pode ser muito solitário, né? Mas a gente está se descobrindo como estar com pessoas e ter ajuda e fazer cursos, então eu acho que pode ser muito interessante. Muito forte tudo isso, né, Isabel? E eu vou fazer uma brincadeira aqui contigo, para te provocar, né? É uma delícia te provocar, porque vem muito suco, né? Que veja, nós temos aí muitas questões, né? Toda essa situação que se coloca hoje, né, das angústias, das nossas angústias, quando falamos da educação, da arte, educação, do ensino, etc., eu fico me perguntando muito a questão, por exemplo, do aluno, né? O aluno, a aluna, nós temos um processo histórico, no meu entendimento, no Brasil, de que ele é pouco, a aluna é pouco ouvido, né? Então, veja, nós temos todo um processo aí que a gente percebe, vivencia, compartilha, né? De todas essas dificuldades frente à pandemia, questões, recursos, etc. Mas e o aluno? Será que ele está desse jeito? O aluno, a aluna, né? Toda essa educação que ela tem que, os professores, as professoras estão tentando colocar a sua educação dentro desses recursos tecnológicos. Veja, estamos falando aqui de equipamentos, de recursos, não é? E veja, os nossos alunos e alunas, eles são nato digitais, né? Eles não têm problema nenhum com recurso. E eles têm hábitos e ritos que procedem e constituem uma cultura digital, né? Nesse sentido, eu me preocupo, por exemplo, com a questão do cinema, né? Um dia eu vi, se eu não estiver enganada exatamente como eu vou citar, num texto da professora Marília Franco, que ela observando sobre o cinema educativo, né, da década de 30, aproximadamente ali, do século XX aqui no Brasil, que ela coloca o seguinte: o cinema era uma coisa muito gostosa, né? E o cinema educativo, chato.
Quem não conhece, busca qualquer vídeo de cinema educativo. Se alguém conseguir assistir aquilo até o fim, me apresente. Por que eu estou observando isso? Eu estou observando isso por uma questão simples. O perigo dos educadores, das educadoras, das instituições de ensino em deformar a cultura digital que os nossos alunos vivem e eles se lambuzam de prazer, né? Nossa, sim. Muito importante essa questão. Estou até pensando aqui, né, Fernanda, como nós sempre estivemos assim, distantes e ouso dizer até atrasados em relação a essa cultura digital, pela própria resistência, pela inaptidão de lidar com esses meios, não é? Então, assim, eu vejo assim, vou tentar olhar positivamente para o que você está falando. Olha, nós estamos tendo a chance, a nós adultos, educadores e artistas, de nos aproximarmos da cultura digital dos nossos alunos e os alunos das novas gerações. Olha, a mega chance que você está tendo de apreender, não só tecnicamente, mas isso que você fala dessa imensa cultura, né? A gente consegue escutar o que é isso. Muito obrigada, foi uma inspiração essa sua fala. A gente está aqui querendo dominar a técnica, e aquilo que eu falei, volta um pouquinho naquilo que eu falei, dessa onda conservadora, né? Porque eu estou tentando colocar na tela aquele eu faço e você copia, que não conversa mais com os nossos alunos imersos nessa cultura digital. Então, nós estamos tentando adaptar velhos modelos. Eu estou vendo muito isso na dança. Eu estou generalizando um pouco também, viu? Me desculpa, eu sei que tem muitas tentativas e bem-sucedidas. A gente pode um dia só falar disso, bem-sucedida no sentido de não tentar adequar as aulas de dança à tela, aquelas que os alunos já não gostavam, aquelas que eles já não eram ouvidos, aquelas que eles já não apreciavam, aquelas aulas que já não tinham mais diálogo com eles, que estão imersos na cultura digital e nas gostosuras que ela pode proporcionar, não é isso? Então, esse risco desse conservadorismo, da gente trazer para a tela enlouquecidamente aquilo que já não estava dando certo, vou pôr bem entre aspas aqui, porque tem que ser muito discutido, né? E eu acho que você pega uma coisa que é fascinante. Vamos aproveitar, então, esse momento para entender o meio digital como os nossos alunos entendem. Vamos aproveitar para desfrutar dos meios digitais como eles desfrutam, né? Eles e elas, obviamente, né? E acho que quem tem criança e jovem em casa é aquela cena clássica, né? Vem aqui, não estou conseguindo entrar no Instagram. Como é que faz um story, não é isso? Ai, mas o seu é cheio de estrelinhas piscantes, como é que eu faço também? Sabe essas coisas? E eles se divertem, porque nós somos absolutamente analfabetos é aquilo que você falou, não só no domínio do Zoom, do Skype e da tela, mas dessa grande, de tudo isso que envolve, né? Você falou que acho que é uma coisa que você fala sempre, né? Eles são natos dessa cultura. A gente nunca, eu acho que em termos gerais, a gente nunca soube ouvir o que interessa realmente aos nossos alunos nessa cultura, né? E tudo aquilo que é muito diferente, que a gente não entende, que a gente está aprendendo, em geral, nós somos avessos a esses aprendizados, a esse mergulho, né? Mas acho que seria, no mínimo, coerente se a gente quer que eles mergulhem na nossa cultura não digital, que a gente também tivesse esse prazer de mergulhar na cultura digital deles. Esse seria, talvez, essa ação geológica hoje, a gente pode... ouso ampliar ou atualizar Paulo Freire, né? Quer dizer, esse diálogo entre culturas pode ser muito interessante, mas aí eu tenho que ter essa escuta, se eu quero que ele mergulhe aqui, mergulho lá também, né? Isso é um processo bem freiriano, não é não, Fernanda? Muito freiriano, e veja que interessante, né? A questão, muitas vezes, aqui te provocando, do antagonismo as questões dialógicas do Paulo Freire. Por que eu estou trazendo isso? Porque se a professora não dialoga com os hábitos e os ritos que constituem a cultura deste jovem, deste aluno, desta aluna, naquele conteúdo, naquela área em questão que a professora quer problematizar, veja, nesse sentido, por exemplo, é verdade que tem aí tanto
As questões das ferramentas digitais é uma loucura você querer estar atualizada, porque é app de tudo quanto é coisa o tempo todo, programa de tudo quanto é coisa o tempo todo. Olha, quando eu vi que não dava para atualizar, isso para mim foi uma libertação. Eu falei, eu não vou nesse caminho, né? Agora, note, a questão do que os alunos consomem, né? Você traz estou te provocando, você sabe, né, Isabel? Quando você traz adoro. Que dança não é a questão restrita à visão, eu entendi o que você traz, mas te provocando, mas a dança produz imagem. Agora eu iria dentro desse contexto, tudo pela cultura digital, a comunicação ela é pela imagem. O consumo ele é pela imagem. Então, pela imagem, sim, existe um portal de todas as áreas, né? Até ou inclusive para o processo de educar, para o processo do conviver em todas as áreas. Então, a importância da estética, de pensar a produção daquela imagem interna que se constitui através daquele conceito ou daquela expressão que tem que se pensar o valor estético da produção, da expressão da dança pela imagem interna, que se constitui o mote para a expressão humana, no seu mais profundo e vasto sentido, não é? Às vezes nós temos, antes de pandemia, os alunos e alunas, os jovens, eles já ficavam 15 horas, 20 horas, a vida 24 horas na cultura digital. Então, de que dança nós estamos falando? Qual é a estética dessa dança? Qual é a estética dessa matemática? Fernanda, é muito interessante. Sim, Bárbaro. Não, eu acho que essa pergunta, essas coisas são maravilhosas para a gente tá refletindo, e é o momento certo, né? Você já faz essa reflexão há tanto tempo, e agora eu acho que ela se torna muito palpável para todos. Quando você fazia essas reflexões, quantas pessoas olhavam para você e falavam, Fernanda, lá vem a Fernanda de novo falando disso, né? E agora deve estar todo mundo muito sedento e falando, o que a Fernanda tem a dizer sobre isso, né? Porque nós estamos todos literalmente embebidos, né? Tomados dessa questão. E agora vai fazer sentido para todo mundo, talvez, essas suas reflexões. Volta aí, escreve um livro novo que vai ser muito bom, né? Vamos agora finalmente entender as coisas que você já... Vamos finalmente entender, compreender, né, de fato, as suas grandes questões, né? Mas aqui pensando essa questão da dança como produção de imagem, né? Nós tivemos justamente essa roda de conversa que a gente teve a semana passada, que eu falei com você, que tiveram 100 pessoas, e para a gente foi todo um movimento de se reentender com o público, né? Foi muito, muito bacana. Foi justamente sobre a videodança, a imagem da dança, a produção no celular, Então, mas uma das coisas que a gente tem discutido muito é como é que a gente pode produzir no celular, aquela questão da produção estética mesmo, o que é qualidade de dança no celular, o que é qualidade de dança na tela, como é que a gente produz, não só tecnicamente, né? Mas quem teve essa interlocução com a gente foi o Marcelo Sena, que é artista da dança Sim. e da música de Jabotão dos Guararapes, né, em Pernambuco. E uma das coisas que ele traz, e é por isso que a gente chamou o Marcelo, porque ele não é uma pessoa do audiovisual fazendo dança, é uma pessoa da dança fazendo audiovisual, né? Sim. E que ele fala que não é audiovisual, que é videodança, que é um pouco diferente. Sim. Porque ele traz muito pra gente, assim, como é que a gente pode continuar, apesar da imagem que eu vou veicular, ou melhor, essa visualidade ser uma imagem digital, como é que a gente pode provocar sensações no outro e como a gente pode, a partir das nossas sensações, fazer uma certa interação com aquela pessoa que vai nos assistir. Então, por exemplo, eu tenho me perguntado muito para aula de dança, como é que, não basta eu sentir, porque eu não vou estar perto, quer dizer, não ter essa energia, não ter esse contato, não ter esse olho no olho, né? Então, a forma de produzir, de estar trabalhando com as minhas sensações corporais e como é que elas estão chegando no outro, para que não seja só uma imagem seca, né? Então tem todo um trabalho aí muito bacana da gente tá vendo, né? E aí eu acho que a gente entra na dança, a dança já tem essa vertente, né? Essa outra linguagem que é a videodança, e acho que agora ela está sendo cada vez mais explorada.
Mas em relação aos jovens, sabe que eu lembrei agora do TikTok, que é movimento e dança o tempo todo. Sim. Né? E que antes, na nossa época, era o videoclipe, né? Exatamente. Quer dizer, que essa, não é? E são questões que eu não quero emitir juízo de valor aqui de jeito nenhum, até porque conheço pouco o TikTok, mas o pouco que eu vi, tem muito corpo envolvido, né? Mas que corpo é esse? Né? Que é o corpo ainda frontal, e com que intenção que eu estou fazendo isso. Então, acho que tem várias coisas para a gente poder trabalhar sem ficar chato. Porque quem está no TikTok, 2 minutos, vai e volta, multi-imagem, você lê uma coisa, fala outra e vê outra, né? São trabalho no TikTok, minha filha foi me mostrar, falei, entendi uma das coisas que estavam aí, que é o que estava escrito. E ela entendeu o que estava escrito, o que estava falado, o que estava, vamos dizer, posto como imagem, né? Então é muito sensorial. Sim. E se eu for produzir um TikTok, vai ficar absolutamente chato, eles não vão seguir, porque eu não tenho essa múltipla visão, audição, movimento, é um negócio que eles trabalham que é totalmente diferente. Mas isso que você falou é um risco grave mesmo que a gente está correndo, né? A gente se apropriar da cultura deles e impor a nossa ao mesmo tempo. Né? E ao impor a nossa cultura, esse processo de invasão cultural mesmo que o Paulo... Estou revendo o Paulo Freire aqui, por isso que eu estou lá com ele na ponta da língua, né? Na pedagogia do oprimido, o Paulo Freire já fala da invasão cultural, né? Quer dizer, você dominar esse... não... Ele fala uma coisa que eu fui rever, Fernanda, na pedagogia do oprimido, que pode ter a ver... Depois a gente edita essas minhas dúvidas todas aqui. Mas eu fui rever com o Paulo Freire que a invasão cultural ela tem muitos sentidos, né? Que muitas vezes, isso me chama a atenção, a gente vai ler, cada vez que lê pedagogia do oprimido, pensa numa coisa. Sim. De quando você tem a invasão cultural por ela mesma, você simplesmente domina e arrasta, não ouve, não tem interlocução e pronto, né? E estou pensando agora nessas duas culturas, a digital e a não digital. Mas ele fala que muitas vezes você ouve o que o outro, e você tem uma pretensa escuta do outro para dominar ainda mais o outro. Sim? Então, pretensamente, eu estou entendendo com as tecnologias da juventude e ouvindo o que eles têm para dizer, entrando no TikTok, vendo como é que eles trabalham com o Instagram e tudo isso, não para compreender e estar com. E aí ele fala muito dessa comunhão, dessa colaboração, mas para, entendendo o que eles falam e o que eles fazem, dominar ainda mais. Sim? Então, assim, a gente está correndo esse risco. Eu vou ensinar isso, vou aprender com o meu TikTok para poder pôr o meu TikTok na rede deles. Sim? Estou só aqui pensando alto com você, não tenho nada concreto em relação a isso. Mas é um risco que a gente corre também, né? Dessa pseudo-escuta. Né? E essa escuta ser mais uma forma de dominação, né? Ou de aniquilamento da cultura deles, né? Veja como a sua reflexão, nossa, sua reflexão aqui, nós estamos pensando juntas, eu também, o momento assola todos nós. Para nós finalizarmos, veja que interessante a sua generosidade no que você partilha aqui conosco, né? Porque quando você traz a questão do Paulo Freire, né, como eixo aqui verticalizando, transversalizando toda a conversa, né, no contexto da cultura digital, e essa reflexão profunda que você faz, que traz a advertência, né, para que nós, professores e professoras, não estejamos, na verdade, num processo de educação dominante. Né? E esse processo ele também está ensinando ainda de um modo introjetando no aluno como proceder com o domínio, né? Exercícios perigosos, né? Ações perigosas. O fato é que é muito rico colocar isso em questão, né, Isabel, que você coloca com uma delicadeza estética profunda. E veja, os nossos alunos, como eles consomem dança, como eles consomem, vou repetir aqui, matemática para sair completamente, como eles consomem artes visuais, né? Bom, o que nós temos que ir indo pelo caminho que você traz ricamente, estamos aqui pensando, refletindo do Paulo Freire,
né? Entrando no universo do jovem, do nosso aluno, da nossa aluna, quando existe o acontecimento de dança para este jovem, por exemplo, naquele game que ele consome. De que maneira ele interpreta? Porque quando você traz, acho que foi a questão que você contextualizou, exemplificou pela sua filha no TikTok, mas nós podemos levar para a cultura digital, eles pensam de outra forma, claro, eles pensam digitalmente. Então, há uma interconexão de som, imagem e texto. Então, o clipe, ele é mais som, ele é mais imagem ou ele é mais texto? Quem é o acontecimento ou quando estabelece o acontecimento daquela questão estética? Quer dizer, a educação questionadora, que nós podemos, enfim, proceder, em que nós colocamos a questão e o que ele vai nos responder a partir do universo que ele consome, e descobrirmos, convivermos e dialogarmos com esse universo. Eu penso que este possa ser, pelo que você traz tão ricamente, para não promovermos uma educação dominante, né? Vertical sobre os nossos alunos, nesse exercício tão exaustivo que tem sido para nós, professores e professoras, tentarmos como proceder com a nossa cultura não digital, na digital, quer dizer, exercício tão cansativo, tão exaustivo e talvez tão perigoso, né? Numa pseudo-sedução por um recurso, né? Em que o aluno ele não está no recurso, ele está no hábito, no rito, embebido de uma cultura que ele precisa de nós para que nós possamos ensinar a ele a criticidade acerca daquilo que ele consome, para ele não ser vítima. Então, nesse sentido, veja como poderá, talvez, não sei, a gente está pensando juntas, né, Isabel? Ser tão mais leve para o professor, para a professora, para todos nós, ao permitirmos nesse diálogo a escuta, o que o aluno consome, e ali, ao problematizarmos uma questão daquela área em específico que nós estamos, muito bem, você está imerso nesse game? Me mostre, será que nesse game, o que tem aqui de literatura? O que tem aqui de dança? E nós vamos descobrir e entrar no entendimento e na vivência que ele tem na dança por aquele paradigma que às vezes a gente está pensando que eu estou exemplificando a dança porque eu estou te provocando, que a gente pensando que o aluno, ao não estar no movimento do que a gente entende que vem a ser dança, que dança ele dança? Quando é o acontecimento da dança? A arte hoje, na contemporaneidade, não é mais o que é arte, mas quando é arte, quando tem o acontecimento, quando ocorre o acontecimento para ele ou não. E será que aí não seria o grande fio condutor para nós entrarmos? E será que se for isso mesmo, eu não sei, não se precisa desta generosidade e, quiçá, desta humildade educativa, porque o Paulo Freire ele diz que nós temos que nos envergar até o aluno para isso para então levarmos para nós, né, edificarmos um processo da consciência acrítica ingênua para a consciência crítica. Será que não é um pouco esta tranquilidade, este relaxamento, este momento que nós estamos em tempos antes de pandemia nos negando na escola? E será que não seria esta abertura? Deixa essa questão para você ficar à vontade e finalizar quando... Fernanda, são muitas coisas, né? Mas assim, eu acho que o que você falou tudo, né? Caiu no colo dos adultos e dos educadores agora. Caiu no colo. A gente vai ter que ver isso. Tá vendo? Eu tô conseguindo ver mais uma coisa que a gente vai poder aproveitar da pandemia, né? Vamos olhar? Não estavam querendo olhar. Acho que assim, quando a gente fala que a pandemia pôs uma lente de aumento em tudo que já não estava funcionando, tudo que já não estava servindo, tudo que já estava muito precário, nosso sistema político, a gente não falou disso ainda, né? Sim. Quer dizer, nossas políticas públicas, sistema, estava tudo já estava tudo destruído. E agora, né, mais uma coisa, mais uma lente de aumento que a pandemia vem pôr
para a gente poder olhar e tomar novas decisões. E eu acho que essa questão que você levanta agora é crucial para o momento de hoje, né? Quando você fala dessa humildade, dessa generosidade que é tão freiriana, né? Para genuinamente a gente se inserir no universo dos alunos e das alunas. Ele fala muito dos educandos, né? Das educandos, né? Que é o termo que ele mais usava, né? Mas não para a gente... como eu sempre entendi, a problematização do Paulo Freire não é problematizar para trazer ele de volta para a gente, né? Mas entender quais são as novas circunstâncias. Ele fala assim, que é se a gente se inserir na realidade via problematização para que a realidade nos desafie novamente, né? Então isso eu acabei de ler, assim, eu tô com as coisas da ponta da língua, porque eu tô bem nesse momento de reler e de compreender a contribuição do Paulo Freire nos dias de hoje. Né? Nada mais linda, obrigada pela sua oportunidade de estar podendo entender esse nosso educador tão importante, né, tão relevante nessa cultura digital, né? Então eu acho que é isso, assim, onde quando você fala de quando é arte, adorei isso. Quando é arte, quando é dança, né? Muitas vezes eles viram dança, os nossos alunos e alunas, eles viram dança pela primeira vez na tela. Eles chegam para os nossos espetáculos, para quando a gente tem esses programas e esses projetos, né, de fruição e compartilhamento de dança com a escola pública, que as crianças vêm até o Instituto Caleidos, né? Eles nunca falam assim, nossa, essa criança nunca viu dança ao vivo na vida, mas ela já viu dança assim, no celular, na televisão, tá certo? Então são coisas que a gente tem que sempre levar em consideração. Não é que eles nunca viram, eles viram outros quandos, né? E outras possibilidades de dança, né? E como é que essas duas danças vão dialogar. Eu acho que pensar um pouquinho mais para frente. Eu não estou conseguindo pensar uma semana para frente, mas projetar um pouquinho. Então, mas eu acho que agora com você, que a gente tem que ter alguma perspectiva, é óbvio, né? Mas essa dança que já está nos celulares e nas telas dos nossos alunos e das nossas alunas, essa dança que a gente quer e acha que é importante que eles compartilhem, que é a dança presencial. E agora fica esse recado, acho que dessa nossa conversa, como daqui para frente, que o meio digital caiu no colo dos nossos professores e professoras, e a gente está tendo que lidar com isso e aproveitar isso da melhor maneira, como vai começar a se estabelecer, então, esse diálogo entre o meio digital e o meio presencial corporal. A gente intensificar essas possibilidades quando a gente está em sala de aula, quando está trabalhando com os alunos, né? É uma nova... de novo, aquilo que já existia, mas que agora está ampliado, e a gente vai ter que recompreender e ressignificar tudo isso, né? Muito obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Estou aqui fervendo, minha cabeça está fervendo de coisas para a gente trabalhar. Isabel Marques, minha querida, olha, eu tenho um carinho por você, eu te adoro, né? Essa é uma verdade total e absoluta, né? Você sempre muito amorosa, né? Muito receptiva, com muita paciência comigo, que não te dou paz, né? Estou sempre atrás de você e você sempre acolhendo, sempre à disposição. Né, sempre disponível, né, uma disponibilidade assim impressionante em tempos que a gente sabe, não agora só de pandemia, tempos que a gente muitas vezes não tem, mas você acha ali uma brechinha para toda essa generosidade e trazer sempre tanta reflexão tão necessária, com uma fala tão sempre embebida de muita provocação. Eu não gosto dessa palavra, que ela é perigosa, mas que entendam bem, de muito conteúdo, né? Você é uma mulher que tem suco, né? E eu queria pedir aqui para você, se você puder, por favor, para nós finalizarmos a nossa conversa essa que a gente coloca um fim, mas que ela só inicia, o que você poderia, neste momento, no seu entendimento, passar uma mensagem para os professores, para as professoras, para os alunos, enfim, para quem você quiser. O que você fecharia aqui para nós, por favor? Fernanda, acho que eu gostaria de fechar agradecendo essa possibilidade. As conversas com vocês são sempre muito frutíferas, muito interessantes,
E é claro que vou estar sempre disponível, porque é sempre muito gostoso, muito prazeroso e muito importante a gente estar crescendo e fazendo esse diálogo aumentar. Eu acho que para finalizar, eu estou sempre finalizando, ficamos numa live com a Erundina, com a deputada Luísa Erundina, semana retrasada, e ela falou uma coisa que agora eu repito para mim todos os dias, né? Acho que vocês sabem, a Luísa Erundina tem 84 anos, tem uma história de vida e dedicação à política, à educação popular, a um governo para o povo. Ela já foi, enfim, tem um histórico grande aí, né, de atuação no governo militar. E ela começou a falar dela falando assim, eu tenho 84 anos, e contou um pouquinho da história dela, e ela fala assim, o que eles querem é que a gente desista, e é por isso que nós não vamos desistir. Então eu acho que com todas as adversidades que nós estamos passando, as dificuldades e as intempéries, tanto com as questões da pandemia, mas do governo, desse desgoverno que a gente está atualmente tendo que lidar, essa mensagem que não vamos desistir, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar educando, a gente vai continuar criando para, sim, estar construindo um mundo diferente. Então, muito obrigada. Olha, Isabel, muito obrigada pelas palavras, sim, nós vamos continuar agora com você evocando, eu não vou parar. Por exemplo, não é? Não vamos. Eu deixo um beijo enorme no seu coração. Muito obrigada a vocês. E olha lá, Isabel Marques. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Fernanda.